gravando. Tá gravando? Pessoal, terceira coisa para vocês que querem a riqueza material, terceira coisa que a gente fez e deu certo pra gente. Bom, ontem eu falei que sempre um grau de sorte é muito importante, e realmente é. No nosso caso nunca foi sorte, sempre foi Deus, mas enfim, tem algumas pessoas que chamam isso de sorte. De qualquer forma, a terceira coisa que fez, que deu a oportunidade da gente poder viajar, ficar 30 dias fora, né, e poder curtir a vida com o filho, ter um tempo agradável, uma qualidade de vida agradável, foi a empresa. Eu e minha esposa, nós abrimos uma empresa médica. Começou com uma clínica, um consultório, virou uma clínica médica. E olha como Deus é muito bom pra gente. A gente foi para São Paulo, por alguns motivos que levou a gente até lá. A gente foi fazer especialização, foi para São Paulo. E aí quando a gente chegou em São Paulo, a gente foi trabalhar em clínica de outras pessoas. E aí nós abrimos o nosso consultório, que era na clínica de uma outra pessoa. Abrimos um consultóriozinho pequenininho. Ele tinha a secretária dele, o dono da clínica tinha a secretária dele, que passou a ser a nossa secretária, mas na verdade ela era a secretária dele, não era a nossa secretária. E aí a gente atendia uma vez por semana lá, segunda a sábado. A gente trabalhava de segunda a sábado. Hoje a gente só trabalha quarta-feira só de manhã, mas enfim. A gente só atende, a gente só atende. Quarta-feira de manhã. Trabalha muito, mas atender como médico a gente só atende um dia na semana só de manhã. Enfim, a gente abriu esse consultório lá e, claro, todo o começo não tem ninguém, mas a gente divulgou, a gente pagou uma comissãozinha para essas funcionárias, para elas ajudarem a gente, para tentar captar cliente do outro médico que estava, dos outros médicos que estavam lá. Enfim, a gente tentou de tudo e não deu certo. Tinha dia que tinha 3 pessoas agendadas e não aparecia ninguém. Minha esposa voltava chorando para casa. Não tem ninguém, coitadinha de mim. É claro que não foi desse jeito, eu tenho que zoar ela, porque ela tá aqui do lado fazendo cara de bunda pra mim. Para de fazer cara de bunda pra mim. Inclusive eu estou sorrindo porque é verdade. Eu voltava pra casa chorando de verdade, porque eu queria paciente. E a consulta era R$34 naquela época, quando a gente abriu. Era um preço que inexistente. Não existia. E mesmo assim eu dizia pro meu marido, mas como que a gente cobrando tão pouco, a gente não consegue um paciente? E eu chorava, não desse jeito. Enfim, minha esposa chorava um monte. E assim, quem tá no começo vai passar por isso, mas não é o que a gente imagina. Porque assim, você tem aquele sonho, né? Você é médico, vou salvar as pessoas, eu quero ir pro lugar mais pobre do Brasil para ajudar os outros, e não sei o que lá. E você vê que o político brasileiro, de uma forma geral, não quer ajudar ninguém. Mas enfim, a gente tinha esse ideal de salvar os outros, de ajudar e tal. E por esse motivo a gente foi para a região mais pobre do Brasil, saiu de lá, foi para São Paulo para se especializar, e a gente abriu esse consultório. E aí a gente viu que as funcionárias dos outros não faziam esforço nenhum para trabalhar pra gente. Por quê? Porque um servo nunca vai servir bem 2 senhores. Então se o teu servo, se você servir ao mamon, que é o dinheiro, se você servir a mamon, você nunca vai ser um bom servo para Deus. E a gente é servo. O que é ser um empresário? É um servo do povo. O Pablo Marçal fala isso. Pablo Marçal, vou apertar tua mão, cara. Você é gente boa pra caramba. Não te conheço, mas você é gente boa. Você fala em Deus, cara, você ajuda os outros. Cara, vou apertar tua mão, Pablo Marçal. Pode usar meu vídeo, não tem problema nenhum. Se eu ficar famoso, rico, com o YouTube, olha, pessoal, a gente vai usar o YouTube para usar memórias, as nossas memórias. A gente vai parar de comprar souvenir. Vou filmar meu souvenir pra você. Vai parar de comprar essas porcariadas aí que fiquem juntando entulho em casa. O nosso souvenir vai ser o YouTube. Quando eu quiser ver coisa, eu vejo no YouTube onde eu fui, onde eu não fui. Não vou lembrar o nome de lugar nenhum mesmo. Mas voltando pra clínica. E aí um dia eu falei pra minha esposa, falei, amor, um servo nunca vai servir bem 2 senhores. Ela tá servindo o senhor dela, que paga o salário dela. Não vai servir a gente porque a gente dá trocadinho pra ela. E aí a gente tava andando na rua
e eu vi um senhor e uma senhora sair de um prédio, e minha esposa falou assim, minha esposa sentiu no coração dela que é aquele lugar que a gente ia atender. E eu senti o mesmo no meu coração, eu não falei nada pra ela falou nada pra mim. E eu fui falar, amor, eu vou falar com aqueles dois ali. Minha esposa que falou assim, amor, isso daqui vai ser um bom lugar pra clínica. E eu sou meio carudo, falei, eu vou falar com aqueles dois. Fui lá e falei com os dois. Eles estavam construindo o segundo andar, no final falei que não precisava construir, que eu queria aquele prédio pra mim, pra eles terminarem, que a gente era médico, enfim. Ó, não vou falar o nome de ninguém, mas o senhor sabe que eu tô falando do senhor, porque é o prédio que eu atendo há 10 anos, amor. 13 anos, faz 13 anos que eu tenho a empresa. Pessoal, a empresa é fantástica, a gente atende uma média de 5 mil pessoas por mês. A gente ajuda 5 mil pessoas por mês atendendo na clínica. Aí a gente alugou esse lugar, pessoal. Eu tinha uma mesa das Casas Bahia. Vocês já montaram mesa das Casas Bahia? Casas Bahia, você me ajudou muito, hein? Obrigado, porque no começo da minha vida foi só Casas Bahia. Comprei uma mesa de 4 pernas das Casas Bahia, as pernas ficavam tudo assim, ó, dançando. Mas detalhe, essa mesa que ele tá falando era a nossa mesa de jantar. Não era para a clínica. Ela acabou se tornando não, uma mas mesa... eu nem falei isso, amor. Tô falando é a nossa casa. É a nossa mesa de casa. Era 4 lugares, né? Uma mesa marrom, escura, compridinha, feia. Uma mesinha compridinha, mas que toda balançava, velha. Que balançava mais do que esse motorhome aqui, ó. Balançava mais do que o motorhome. É. E na época de faculdade, tinha uma amiga minha, muito gente boa, uma gaúcha, muito gente boa. Ó, você sabe que eu tô falando de você. Ela foi mudar pra Inglaterra, ela me deu todos os móveis da casa dela, porque ela sabia que meus pais tinham uma certa dificuldade ali, né, enfim, pra me sustentar na medicina, lá em Porto Alegre. Ela me deu todos os móveis da casa dela. Tinha uma mesinha dela, de metal, pequenininha, redondinha, fantástica. Tem a mesinha até hoje, uma mesinha prata. Você lembra de, ó, amo você, guri. Ela tem 3 filhos, amo vocês. E aí, essa mesinha de prata se tornou a mesa do consultório, que tinha 4 salas, a gente usava só uma. E a minha mesa de jantar de casa, a gente colocou um computador velho e a gente usava o notebook para atender por uma funcionária que a gente contratou para atender, uma secretária. Essa secretária começou a trabalhar na clínica, nossa mesa de jantar, pessoal. Aquelas cadeirinhas duras das Casas Bahia, que as pontas dos 4 pés dela fincavam as pernas, assim, doía pra caramba. Era onde os pacientes sentavam com a secretária. E a gente atendia nessa mesinha redonda de metal, com os banquinhos de metal redondo assim, galera, olha, tinha uma parede que não tinha nem acabado ainda, tava reformando a parede, e a gente começou a atender na nossa clínica particular, e Deus nos abençoou de tal maneira, que começou a vir muito paciente, os pacientes começaram a pedir outros médicos, os médicos pediram mais pacientes, e aí a gente, uma vez entrou uma moça lá, uma moça chique a moça. Mas não esquece de contar dos panfletos. Ah, vou contar. Entrou uma moça chique lá, a Caroline pensou, hoje eu faço botox, hoje minha janta tá garantida, vou fazer um botox. A moça queria emprego para ser secretária. E a gente deu emprego para ela, porque a gente só tinha uma secretária. Então assim, entre um trabalho e outro, né, a gente trabalhava em outros lugares, a gente tinha que ir lá para ser secretário na hora do almoço e no finalzinho do expediente, porque a moça tinha que ir embora, ela tinha que cumprir o horário dela. Então a gente trabalhava assim. Meu nome meu nome é Paulo, mas fora do ambiente de trabalho, quando eu tinha que arrumar as coisas, meu nome era Bruno. E galera, olha só como é o esforço, né? Hoje as pessoas às vezes olham pra você e falam, pô, o cara tá bem, não sei o que lá, tá viajando, não sei o que lá, e a gente nem tá tão bem assim, tá? Vou falar uma frase que eu gosto. É mais do que você pensa e menos do que eu gostaria. Ah, bom demais! A vida é boa demais. O que é mais do que tu pensa e menos do que eu gostaria? Quanto que a gente ganha, amor? Tá. Quanto a gente ganha? A gente ganha mais do que você pensa e menos do que eu gostaria. Ah, bom demais! Você vai ganhar também, porque você vai ganhar na glória e na honra de Deus. Enfim, galera, a gente panfletou por 2 anos. 2 anos. Todas as ruas do bairro de onde a gente mora. E detalhe, é o maior bairro de São Paulo. Nós moramos em Pirituba. Eu amo você, Pirituba. Nós moramos em Pirituba. O pessoal falava da minha família que era pobre, lugar zoado, perigoso, vai ser assaltado, vai morrer baleado. Galera, montamos a clínica, a gente panfletou todos os finais de semana, sexta, sábado, domingo, à tardezinha. Sábado de manhã a gente trabalhava, o resto a gente panfletava. Uma hora
A minha esposa panfletava do lado da rua, eu panfletava do outro. E lá em São Paulo, uma cidade nada perigosa, né? Então, grade em todo lugar, telhado que chega até na grade, com espeto, caramba, quatro. Um telhado desse, um carro na garagem, as grades, tudo escuro. Minha esposa foi panfletar e aí tinha um cachorro lá, minha esposa foi colocar na caixinha do correio. E nisso saiu uma mulher do escuro e falou assim: doutora, pode entregar pra mim, obrigado. Olha, minha esposa morreu de vergonha. Uma doutora panfletando, ela morreu de vergonha. Ela falou: meu amor, não quero panfletar mais. Não quero panfletar mais. Porque a gente ficava preocupado com nossa reputação. Olha que cagada, gente. Ô senhor, perdão, tem que parar de falar palavrão. Olha que besteira, reputação. Eu morro de vergonha de gravar vídeo. Mas eu preciso levar a palavra de Deus. É para isso que eu tô aqui. A gente veio nessa terra para levar a palavra de Deus. Pessoal, eu tô tão cheio, tão feliz, tão cheio da presença de Deus. Eu descobri a prova da existência de Deus. Eu quero mostrar isso para vocês. Enfim, da clínica, montamos a clínica, colocamos outros médicos, porque os pacientes que gostaram do nosso atendimento pediu médico. Os médicos pediram mais pacientes, a gente colocou convênio. E aí Deus nos abençoou de tal maneira que hoje a clínica explodiu. A gente atende quase 5.000 pacientes por mês. E eu estou quase vendendo a clínica, porque a gente vai mudar do Brasil. Provavelmente eu vou vender a clínica. Então assim, é uma clínica abençoada. Meus pacientes, amo vocês. Senhor, muito obrigado por esse presente dessa empresa. Eu agradeço, 3 pilares. O primeiro pilar foi a esposa, foi a família. Então não esconda nada de ninguém. Abra seu coração, jogue tudo quanto é lixo que você tem no teu celular, em qualquer lugar, jogue todos esses lixos fora, tá? A tua mulher tem que ser única, teu filho tem que ser único, teu esposo tem que ser único, trata teu esposo bem, só fala as qualidades dele, nunca fala mal do teu esposo para outras pessoas. A segunda coisa que nos aconteceu, que Deus nos proporcionou uma bênção divina, foi quando a gente foi para uma cidade para procurar emprego, uma cidade, uma das mais carentes do mundo. E aí a gente começou no ramo de construção, né? A gente começou a construir casas. A clínica nos proporcionou um ganho tal qual a gente aumentou nossa construção. Então a gente começou a construir mais e mais. E galera, esse foi o terceiro pilar. Tem várias histórias engraçadas. Eu falei que eu era o Bruno, não esqueci. Deixa eu só falar uma coisinha antes de contar do Bruno. E falando em prosperidade, uma prática que a gente costuma fazer, não é sempre, eu pelo menos tento toda vez que chego me lembrar, mas não são todos os dias que eu chego, orar pelo lugar onde tu trabalha, onde tu tira o teu ganha-pão, o teu alimento, porque afinal de contas trabalhar é bíblico, mas a gente tem que orar pelo lugar onde a gente trabalha, pelas pessoas que lá vão frequentar, orar pelos nossos funcionários, que são nossos braços direitos. Aliás, sem os nossos funcionários a clínica não iria, a clínica nossa ou qualquer ambiente de trabalho não iria para frente, porque esses colaboradores fazem o negócio acontecer, independente da gente estar presente fisicamente ou não. Então a gente é muito grato pelos funcionários que a gente tem e Deus nos abençoa imensamente com os funcionários que a gente tem, porque são pessoas espetaculares. É totalmente diferente do que a gente ouve falar dos funcionários dos outros no Brasil. Verdade. Porque os nossos funcionários, eu acho que de verdade, pessoal, o jeito que nós somos, a gente atrai pessoas do jeito que nós somos, né? E isso faz com que os nossos funcionários sejam abençoados, porque a gente atrai esse tipo de pessoa e a gente abençoa os lugares. Só um minutinho, amor. A gente abençoa os lugares que a gente está. Isso não é uma prática antiga, é uma prática recente, mas sempre quando eu passo na porta da clínica, eu ponho a mão no umbral da clínica, eu oro pela clínica, eu oro por todos os pacientes que já estão lá, porque a gente chega e já tem paciente lá. Eu oro pelos pacientes que vão entrar lá. Todo paciente que entra no meu consultório, eu dou paz de Deus. E aí, tudo na paz de Deus? E isso também é algo que a gente costuma fazer corriqueiramente. Acho que o Dudu de Deus mais do que eu, mas assim, às vezes a gente tá atendendo um paciente, né, amor? E a gente percebe que a doença dele não é física, a doença dele é da alma. Então tem vezes que a gente nem atende como dermatologista. A gente ora com a pessoa, a gente abraça, a gente beija, chora junto, ri junto. Meus pacientes, eu choro junto com meus pacientes. Meus pacientes pedem conselho de vida. Eu sou mais psicólogo do que médico. Meus pacientes me abraçam, choram comigo. Eu dou conselho. Vai mãe com problema com a filha, eu falo com a filha.
falo que tem que honrar os pais, conta a história, aí a filha chora, a mãe chora, todo mundo chora, eu choro também, eu abraço, eu dou beijo. Galera, eu tô nem aí, eu sou um médico diferentão mesmo. E o Bruno? O Bruno, verdade. Pessoal, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A primeira versão da clínica, que era muito simples, quem passou a fiação foi eu e um amigo meu com um nome muito estranho. Cara, a gente perdeu o contato, velho, mas eu amo você, cara. Esse cara me ajudou a passar a fiação de internet na clínica. Toda a fiação, a iluminação, quem passou foi eu na primeira versão da clínica. Pessoal, era um regaço. Era um regaço. Se pegasse fogo. Não, se pegasse fogo ia ser pior do que aquele cara que aconteceu naquele trem lá da boate lá do Rio Grande do Sul. Da boate Kiss. Coitado desse cara. Você acha que esse cara quis de verdade matar alguém? Esse cara não queria matar ninguém não, gente. Eu fico com dó das pessoas que sofreram na boate, que morreram na boate. Eu entendo a culpa que o cara tem, mas não foi proposital. Enfim, na clínica um regaço lá. E detalhe, lembra que a gente falou que de vez em quando não tinha funcionário, porque a gente tinha que atender? Quando a clínica começou a ter movimento, a gente começou a ter um call center. Só que a gente começou com o call center com um funcionário. Essa moça que começou no call center hoje, ela é gerente da minha empresa. Pensa numa menina fudida, senhor, perdão, em nome de Jesus. Pensa numa menina ninja. Menina ninja. Começou como call center na clínica. E quando ela não estava lá, às vezes eu, mais a Carolina do que eu, mas às vezes eu também atendia o telefone. Eu fazia mais trabalho braçal, Carolina fazia mais trabalho de atendente secretária e essas coisas. Faturamento, enfim. E eu fazia mais o trabalho braçal. Mais uma vez eu atendi o telefone. E aí eu atendi o telefone e falei, senhora quer marcar a consulta com quem? Ela, com o Dr. Paulo. Esse sotaque é super difícil de perceber, né, gente? E ela falou assim, ela percebeu que era eu, porque ela já era minha paciente. E ela pegou e falou assim, eu falo com quem? E eu falei, Bruno, senhora. É o Bruno, senhora. Depois apelidou e ficou Bruno. E aí, a mulher pegou, entendi. Eu queria marcar pra tal data. Eu falei, senhora, essa data não tem tal data, tal horário, não sei o que lá. E a gente discutiu um pouquinho. E aí a senhora tentou me pegar. Ela falou, com quem que eu falo mesmo? É com o Fábio? E eu falei assim, não, senhora. A senhora fala com o Bruno. Olha, que babaquice. Por que tá falando que era eu? Mas na época, pessoal, a gente é inexperiente. E na nossa imaturidade, na nossa experiência, a gente cria artifícios que são tão bobos hoje. Hoje, depois, pessoal, depois que eu tô pleno da presença de Deus, essas mentirinhas, eu acho tão bobo isso daí, né? Mas enfim, na época não era bobo. Até pouco tempo atrás não era bobo, né? Essas bobeirinhas. Enfim, o que o Davi tá querendo? Filma o Davi. Fala aí, Davi. Fala aí, o que foi? Ele quer filmar para usar a luz, pessoal. Ele quer filmar para... Enfim. E aí, depois disso, a gerente da clínica falou, eu tô precisando do Bruno, quando eu precisava amassar cimento. Não, pode ir. E chovia lá em cima, o telhado molhava tudo, porque o trem foi mal feito pra caramba. O telhado a gente fez umas 3, 4 vezes. Enfim, hoje, as pessoas só olham pra gente e falam assim, metido, vem que a gente não é metido não, gente, nós somos simples. Nós é simprão, desse jeito mesmo. A gente tem um pouco de dinheiro, curte a vida, entre família. Hoje eu passo muito tempo com meu filho. Deus me presenteou com isso. Passo muito tempo com a minha esposa. Eu e minha esposa, a gente é tão abençoado, tão abençoado. Pessoal, o pessoal fala que se ficasse com a esposa por mais de 2 horas no dia, brigaria. Eu e minha esposa, a gente passa 24 horas por dia junto, no mesmo trabalho, junto. E tem assunto para discutir, a gente conversa, se abraça, se ama. E de vez em nunca se briga e ranheta um pouquinho antes mais. Agora, depois desse encontro com Deus, zero de ranhetação, porque quando ela começa a ranhetar, eu saio pela tangente, peço desculpa. E tendo culpa ou tendo a razão, tô nem aí. Então é isso, pessoal. Amor, considerações. Eu sei que assim, o Bruno foi chamado toda hora. De vez em quando a moça fala, eu tô precisando do Bruno aqui, roubaram a fiação da clínica. Olha. Depois que o PT entrou... mas vamos deixar essa história para um outro dia da fiação. É verdade. Outro dia a gente conta essa outra história da fiação. Mas enfim, terceira coisa, então, pra vocês ganharem dinheiro, primeiro, esposa. Segundo,
trabalho, construção, porque sem trabalhar você não junta dinheiro. E terceiro, a empresa. Então não importa se é uma clínica médica, não importa qual empresa for, se dedique para ela. Tenha confiança de que vai dar certo. Se você achar que não vai dar certo, não começa. Porque se já no teu pensamento, no teu mindset, já tá que não vai dar certo, você nem começa. Tenha um pensamento positivo, uma esposa arrojada, uma esposa batalhadora também. E vai atrás, pessoal. Meu segundo negócio foi a empresa que me abençoou de uma forma gigantesca. Bom, por enquanto eu falei de três pilares, são 7 pilares. 7, ó, são 7 pilares. São 7 pilares, eu vou falar de todos. É isso, amor. Mais alguma coisa pra falar da empresa? Já chega que o vídeo tá longo demais já. Cansou, né, povo? Cansou. Deus abençoe cada um de vocês. Eu desejo o melhor pra vocês. Eu de verdade amo você que tá assistindo. Eu amo você, cara. Eu amo você em Cristo. Eu desejo que você tenha um encontro abençoado com Deus. Se você for fazer a tua empresa, eu desejo que a tua empresa prospere. Eu desejo tudo de bom pra tua empresa. Se um dia você me encontrar e falar, cara, eu vi teu vídeo, tal, não sei o que lá, você me ajudou muito, cara, me dê um abraço, cara. Não fica com vergonha. Me dá um abraço. Se esse vídeo fizer sucesso, se não fizer sucesso, tô nem aí, porque ninguém tá vendo mesmo, não vou passar muita vergonha, mas se estiver vendo esse vídeo, ele fizer sucesso, e, cara, me dá um abraço, fala assim, cara, te assisti, me dá um abraço, me fala de Deus. É isso. Beijo no coração, galera. Amo vocês. Deus abençoe. Do fundo do meu coração, eu quero que a graça de Deus derrame sobre você e tua família. Amém.